Boa tarde, meus amores. Hoje, dia 2 de julho, sexta-feira, aula de geografia, livro, páginas 68, 69, 70, 71 e 72. E nós vamos prestar bem atenção na história, né? Vai abordar hoje que sobre as escolas, porque é um tema que vai cair na prova também, né? As diferenças, semelhanças, o que tem na escola, né? São assuntos que vai cair na prova, tá bom? Então vamos lá? Aqui. Na página 68, olha lá, as escolas indígenas. É comum que as aldeias indígenas possuam escolas. Os professores são, na maioria, indígenas, ou seja, são índios também os professores. As crianças indígenas estudam a cultura e as tradições do seu povo e também matérias ensinadas nas escolas não indígenas, porque elas têm, né? Faz necessário conhecer os costumes e a história de todos os povos, não só o deles, que são índios, a cultura deles, mas como a cultura do branco, né? Como eles falam, né? Dos diferentes, que nem nós aprendemos sobre a cultura deles, né? Nas aulas, os professores e alunos falam a língua portuguesa e a língua do seu povo, né? Que é a Tupi-Guarani. As escolas construídas dentro das aldeias seguem o modelo das construções do lugar. Ou seja, olha lá, como que é essa escola indígena. Né, ó, tem cadeira, tem mesa, tem um quadro branco. A construção dela é totalmente aberta nas laterais, não tem parede. A cobertura do teto é feita de madeira e palha, né? Assim como são as casas deles, as ocas. Olha lá. A escola indígena da etnia Uará, da aldeia Piulaga, em Gaúcha do Norte, Mato Grosso, no ano de 2019, essa foto. Há também escolas indígenas que se parecem com prédios escolares da sociedade não indígena, né, da sociedade urbana, no caso, né, da cidade. Então, a sala de leitura da escola na terra indígena Pau-Brasil, da etnia Tupiniquim, em Aracruz, no Espírito Santo, né, que nós já vimos também ela, né, essa escola lá em Aracruz, que vocês até acharam bem parecida, né, olha lá, ela aqui, na página 61, ó, aqui a escola Pau-Brasil, em Aracruz, e dentro dela, né, é esse modelo aqui dentro da sala de aula, né, no caso, a sala de leitura dela por dentro da escola, né, também é legal, bem bonita. Aqui, na página 69, as crianças indígenas não aprendem somente nas salas de aula, elas aprendem uma com as outras e com todos os habitantes da aldeia. As meninas e os meninos vão à roça para aprender como plantar milho, feijão, abóbora, batata e mandioca. Eles aprendem a cultivar na terra com os mais velhos do seu convívio, né? Os pais, tios, avós, né? Os mais velhos. E quando chegam à sala de aula, aprendem a importância do plantio na roça para alimentar o povo e dividir o que foi plantado e colhido, né? Porque eles vivem em total comunhão e harmonia. O que um planta, divide com o outro. Então, eles dividem tudo entre si, né? Ah, eu não vou plantar o feijão, vou ficar só para mim. Não, eu vou plantar, vou dar um pouco pro meu colega do lado, da aldeia, né? E ele vai plantar mandioca e vai me dar um pouco também. É assim que eles são criados, um ajudando o outro. Né? Acho muito lindo essa cultura deles. E eles vão passando para os filhos, ensinando. Atividade número 1.
Nas escolas indígenas, os alunos aprendem conteúdos ligados ao seu cotidiano e tradições. Agora responda: o que você gostaria que a sua escola lhe ensinasse para aproveitar em seu dia a dia, né? O que vocês gostariam de aprender na escola para vocês estarem fazendo em casa, né, no dia a dia de vocês? Aí vocês vão escrever. O que vocês pensam que tá faltando, né, que deveria ter e não tem, que vocês deveriam aprender para fazer no dia a dia em casa? Aí vocês vão escrever. Número 2. Observe novamente as fotos da página 68. As escolas indígenas têm elementos semelhantes com a escola onde você estuda? Então, a gente vai olhar aqui. Essa escola indígena, essa outra escola indígena, e vocês vão falar para mim. Escrever, né? O que tem de semelhante, de parecido com a escola de vocês, com a escola do Centro Educacional Seninha. O que tem de parecido entre as duas escolas e o Seninha? E vocês vão desenhar, né? Nesse quadrinho aqui, vocês vão desenhar. Vocês vão escrever o que vocês acham que é parecido e vocês vão desenhar. E pintar, não esquece. E não esquece de colocar a data em todas as folhas também. Aqui, número 3 da página 70. Leia o texto a seguir sobre as escolas indígenas. Vamos lá. As escolas indígenas, assim como aquelas dos não índios, ou seja, a escola indígena que é para os índios e a escola que não é dos índios, também são um espaço de aprendizado das crianças. A escola tem como foco ensinar a escrever, ler, fazer conta, entre outros conhecimentos importantes para o diálogo com o mundo dos não índios. O conteúdo que se aprende nas escolas indígenas é diferente daquele das escolas dos não índios. Isso porque os povos indígenas têm direito a ter uma escola diferenciada, isto é, uma escola que se ensine conteúdos que se relacionem com a cultura e a língua de cada povo. Mas nem sempre esses direitos são respeitados. Muitas vezes os professores e os livros usados nas escolas indígenas falam de assuntos que não estão ligados ao cotidiano das comunidades indígenas e ensinam o ponto de vista dos não índios como o único ponto de vista correto. Ou seja, as lições, as atividades dos livros não ensinam a cultura deles, não fala da cultura, não ensina a parte de geografia ligados à cultura deles, né? Não fala da língua portuguesa deles correta, né? Fala só da nossa, branco, né? Só atividades igual a nossa e não a deles. Aí dá uma confusão na mente das crianças terríveis, porque eles não aprendem sobre a cultura deles também, só o que os pais e os mais velhos falam para eles lá na aldeia. Aí vocês vão responder. De acordo com o texto, assinale V para verdadeiro, F para falso. Primeiro, as crianças indígenas não costumam ir à escola, pois aprendem somente com seus familiares. Isso é verdadeiro ou falso? Aí vocês vão colocar F ou V. Aqui. Os povos indígenas têm direito a ter uma escola diferenciada que respeite seus costumes e suas tradições? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Próximo. Os conteúdos ensinados nas escolas indígenas são sempre iguais aos conteúdos ensinados em todas as escolas indígenas? Verdadeiro ou falso? É igual ou diferente? Vocês colocam. Verdadeiro ou falso? A última. Apesar de terem direito a uma educação diferenciada, nem sempre os alunos indígenas têm acesso a materiais didáticos que respeitam a sua cultura. Isso é verdadeiro ou falso? Tá? Na dúvida do verdadeiro e falso, vocês releiam o texto aqui em cima, tá? Releiam para não
colocar a resposta errada, tá bom? Aqui, na página 71. Na escola, ampliamos nossas experiências de convívio e de descobertas do mundo. Qual a maior descoberta que a escola lhe ajudou a fazer? Ou seja, no que a escola ajudou a vocês, né, a descobrir? Por exemplo, ler, escrever, né, fazer amizades, conviver melhor com as outras pessoas. O que vocês acham? Aí vocês vão escrever aqui. Número 2. Na escola, convivemos com várias pessoas, nossos colegas e os funcionários. Qual é o colega e o funcionário da escola com quem você mais conversa? Faça um desenho e escreva o nome deles. Então, o que vocês vão fazer? Um desenho do colega e o nome, e o do funcionário da escola. Pode ser a diretora, a professor, né? Ou outro, a moça da limpeza, a merendeira que faz a comida, né? A da limpeza, enfim. Vocês vão desenhar e escrever o nome do colega e do funcionário com quem vocês mais conversam, tá bom? E vamos lá para a última. Aqui, página 72. Cada espaço da escola tem uma função. Qual é a função da sala de aula? Aí deixei aqui para vocês verem um pouco. A sala de aula é o lugar onde os alunos fazem o quê? O que vocês fazem na sala de aula? Para que serve a sala de aula? Tá bom? O que acontece na sala de aula? Vocês vão escrever. O que vocês fazem na sala de aula? O que acontece na sala de aula? O que tem na sala de aula, por exemplo? Também. 4. Podemos representar a escola fazendo desenho, uma maquete e uma planta. Procure no livro essas representações. Você percebeu a diferença entre cada uma delas? Depois pesquise e complete. Escreva o nome de cada tipo de representação. Aqui é uma maquete, é um desenho da planta do jardim, né? De como vai ficar o jardim. Já tem as árvores, já tem banco, a calçada. Então, chamamos de maquete. Essa outra tem só o desenho dos lugares, né? Então, aqui tá tudo dividido. Porque nós temos aqui, ó, o desenho de uma casa, um apartamento. Tem sala, cozinha, banheiro, né? Área. Aí já tem um sofá. Essa aqui nós chamamos de planta, tá? Esse outro já é uma imagem, uma família passeando no jardim, ao ar livre. No caso, é um desenho. Então, esse chamamos de maquete, esse é planta e esse é desenho, tá? Tem essas diferenças, tá bom? Então, maquete é o quê? É a construção da miniatura usada para fazer os objetos e paisagens do lugar. Aqui, é uma representação tridimensional ou bidimensional. Dá pra gente ver ela de 2 ângulos ou de 3 ângulos? De 3 formas ou de 2? Acho que dá pra ver de 2, né? De frente e das laterais. Então, é dimensional. Aliás, tridimensional, porque eu vou jogar dos 3 lados. Tá? Aqui, planta. A planta, que é essa daqui, ela é uma representação detalhada do lugar. Ela mostra como vai ficar os cômodos e os objetos de dentro. Como que eles vão ficar. Ó, por exemplo, onde vai ficar o sofá, a mesa, as camas, o banheiro, o vaso, o chuveiro, a pia. Então, já é mais detalhada. Por isso, nós chamamos de planta. Tá? E ela o quê? É uma representação bidimensional, porque ela vai me mostrar mais ampla, ela de cima para baixo, como vai ficar.
E a marquete, ela me mostra de todos os lados como vai ficar, ó. A lateral, de cima e de trás, como que vai ficar, ó. Ela. Bom? Então, boa aula e até mais. Não esqueçam de estudar para as revisões e para as provas na outra semana ainda que vai começar. Nós já vamos se preparando, fazendo muita leitura em casa, lendo bastante, lendo e relendo, tá? E prestando atenção como as palavras são escritas, que é para não escrever errado também, tá bom? Bom final de semana a todos. Beijo!